Oi, meu nome é Letícia e esse é meu primeiro vídeo. E eu comecei a fazer vídeos porque até um tempo atrás eu fazia tutoriais na comunidade do Photofiltre em texto. O pessoal pediu para eu começar a fazer vídeos, então eu decidi fazer. Aviso que às vezes nos meus vídeos vocês vão ouvir de fundo miado de um gato, pessoas falando, ou então latido de cachorro, porque aqui em casa, contando comigo, são 4 pessoas, 2 gatos e um cachorro, então eles fazem barulhos e não dá pra ficar editando toda vez que aparecer o latido de um cachorro ou o miado de um gato. Então, esse vídeo, em vez de fazer uma edição, eu resolvi dar um conselho. Porque conforme eu fui editando, né, juntando material, me surgiu um problema que ninguém nunca disse que seria um problema. E eu nunca vi ninguém falando disso. E o problema é, conforme eu juntei materiais, esses materiais ficaram desorganizados. E chegou um ponto que eu não conseguia achar mais nada. Então, nesse primeiro tutorial, eu vou mostrar para vocês como eu organizo meus materiais. É só uma sugestão, são ideias e é para evitar ou solucionar um problema que quem gosta de editar, principalmente esse tipo, né, de manipulação de capa, etc., vai ter. Então, vamos comigo que eu vou mostrar como eu organizo meus materiais. Então, os meus materiais, toda vez que eu baixo, eu deixo eles separados aqui nos downloads. Então, nessa parte dos downloads, eu deixo todos os meus materiais e vou fazendo triagens. Primeiro, eu olho todas as pastas que eu baixo, deleto aquilo que eu não gosto, e o que eu gosto fica aqui para ser separado. Por exemplo, tem esses kits, que eu ainda preciso olhar, mas aqui já tem algumas coisas que eu gostei, que eu vou guardar, Deixa eu mostrar antes de mudar. Eu vou guardar isso daqui, e aí eu vou colocar nas respectivas pastinhas. Os materiais já organizadinhos ficam aqui nas imagens, numa pastinha com coisas só para edição, E aí, primeiro tem essas 4 pastinhas, Aqui do ABR Reader, ele é um programa, e é um programa muito útil para quem não tem Photoshop, porque ele lê os arquivos ABR, Além do ABR Reader, eu tenho essa pastinha aqui, que estão os materiais, aqui onde eu deixo as minhas edições, e aqui algumas capas de inspiração. Vou abrir a de materiais, que é o que importa. Logo na pasta de materiais, eu já tenho 4 grupos. O grupo dos brilhos, dos papéis de fundo, dos enfeites e das coisas para o Photoshop. Os brilhos são brilhos, Em papéis de fundo, eu coloco diversos papéis que eu vou querer usar para deixar no fundo. E a diferença, entre esses brilhos e os papéis de fundo é que, por exemplo, as texturas de luz eu coloco aqui, em brilhos, Aí tem os enfeites, que são só coisas em PNG. E aqui tem a pastinha do Photoshop, que só tem coisas para o Photoshop. Dentro dos brilhos, eu tenho outra subdivisão, que é dos brilhos, que são as texturas de luz, dos glitters e os PNGs. E dentro deles eu ainda tenho uma divisão por cor, Por exemplo, aqui nos brilhos das texturas de luz tem, isso daqui é azul, tá?
É uma divisão aproximada, mas para me organizar e ter uma referência, né? Vou passar para o próximo grupo, que é o de papel de fundo. Esse grupo tem um monte de subdivisão e eu fiz essa subdivisão com base nos desenhos que os meus materiais tinham. Então, os meus materiais têm desenhos de bolinhas, qualquer tipo de bolinha, né? Vai para cá. São listras, vai para cá. Fundos pequenininhos que eu acho que tem que tomar cuidado quando usa, porque se alargar muito, eles perdem definição. Então fica aqui, né? Aqui tem de florais, etc. Aqui alguns tem dark. Esses packs de Face não é só do Face, né? Tem alguns do Orkut também, mas são coisas que eu peguei na internet e estão aqui. Vou para os enfeites, que é onde eu guardo os meus PNGs. E, bom, esse daqui também é um grupo que tem diversas subdivisões, e dentro dessas subdivisões ainda tem um monte de divisão. Vou passar em cada uma rapidinho para comentar, porque acho que os PNGs são as coisas mais difíceis de serem arrumadas, né? Os papéis, em última instância, você pode deixar tudo junto na mesma pasta, né? E bom, a primeira categoria é essa de animais relacionados, que tem todos os animais, sejam eles mais realistas ou menos realistas, e também tem algumas coisas relacionadas. Por exemplo, aqui em pássaros e corujinhas, eu também coloco gaiolas, né, e ninhos, porque eu sei que se eu quiser um pássaro, eu vou precisar talvez de uma gaiola ou um ninho. Eu aconselho a vocês a terem uma categoria especialmente para borboletas e outra para asas, né? Segundo esse critério dos animais. Porque vocês vão achar muitas asas e muitas borboletas. E se vocês não tomarem cuidado, vai ficar repetido e vai ficar demais, né? Pássaros também. Agora, eles estão aparecendo com mais frequência, então é bom ter uma categoria específica para esses três. Backart brushes, na verdade, é meio que um amontoado de coisas diversas. Eu aconselho vocês a terem uma pastinha só para etiquetas, né? Eu tenho aqui algumas bases pretas que depois eu posso customizar, né? Alguns já prontos, que também tem diversos subgrupos. Que mais? Molduras também é importante separar, né? Aqui, por exemplo, tem alguns conjuntinhos, né? Molduras brancas, né? Escuras. Aqui eu tenho marrons douradas e também entram algumas que tentam imitar madeira, como essa, né? E é isso. Outra coisa é essa de comidas e relacionados. Comidas são doces, frutas, salgados, e também utensílios, como garrafas, xícaras, né? Aqui vocês podem ver, tem um monte de coisa. Eu decidi colocar aqui também algumas propagandas vintage que eu tinha relacionadas com comida, porque elas ficavam em outra pasta, mas eu sempre esquecia da existência delas. Próxima categoria de coração. Coração eu também aconselho que vocês tenham obrigatoriamente
uma pastinha só para guardar coração, porque vocês vão perceber que vocês ganham muitos. Aqui, por exemplo, ó, eu só tenho 36, mas eu tinha mais. É que eu limpei, né? E aqui também tem os corações que vêm com formas diferentes, alguns mais bonitinhos e tal. Então, além dos corações, a gente também tem essas duas categorias, que são elemento terra e elementos água e ar. É o nome que eu coloquei para conseguir ser genérica, né? Em elementos terra, eu tenho desde árvores, esse daqui, por exemplo, eu tenho pouca árvore, né? Tenho folhinhas, né? Olha só. Tá demorando para carregar porque o Camtasia ele usa bastante memória do meu laptop, então perdoem essa demora. Tem as folhas, os galhos, flores. Flores também vocês vão achar bastante. Eu aconselho que vocês separem as flores mais realistas das menos realistas e também separem em grupo à parte essas que são esses desenhos preto e branco. Às vezes não são preto e branco, mas é o mesmo princípio de desenho, né? Aqui eu tenho algumas com caules, alguns conjuntos que não necessariamente eram conjuntos quando eu peguei, mas que elas seguiam um padrão, e aí eu deixei aqui. Aqui tem algumas flores vintage, que na verdade não são bem vintage. Deixei elas aqui juntinhas para me organizar melhor, né? E tem elementos água e ar. São estrelas, nuvens, aqui tem arco-íris, gotinhas de chuva, né? Flocos de neve, luas, etc. Estrela também é uma das coisas que vocês precisam criar uma pastinha só para estrela, porque vocês vão perceber que tem muita estrela por aí. Meios de transporte é outra categoria, e aí eu dividi em meios de transporte da terra, do ar e da água, né? Da terra são os carros, bicicletas, às vezes você acha um canhão, alguma coisa assim. De ar são balões, helicópteros e etc. E água são barquinhos, né? Submarinos, por aí. Mídia e comunicação, placas e frases, é outra categoria. Nessa categoria eu tenho aqui em aparelhos e afins, televisões, rádios, iPads e etc, né? Tem algumas coisas de música também, máquina de escrever. Em palavras e frases, o próprio nome diz, são aquelas frases que eu encontro em alguns packs, eu deixo aqui, né? E aí é uma classificação mais subjetiva. Essas aqui eu, por exemplo, juntei as que eram mais coloridinhas, os balões de quadrinhos eu deixei aqui, né? E é isso. E aí tem placas e símbolos que às vezes você acha, né? Uma placa, um símbolo, né? Principalmente essas placas vintage. Aqui tem a placa de um açougue. E bom, né? Las Vegas. São coisas que você acha e ajuda. Tem objetos no geral. Aqui eu deixei separadas as coisas que eu peguei do Facebook. Na verdade, são coisas daquela comunidade Orkut Resources. E fica aqui. Aqui tem um pack, tem mais coisas vintage específicas. Aqui são itens variados que eu não achei uma pastinha para colocar e deixei aqui, né? Aqui tem caixas, né? Porque
eu comecei a achar diversas caixas e malas, etc. E aí achei que devia criar para elas um lugar específico. Também tem essa pastinha de coisas do campo, do mar, então tem conchas, cavalos marinhos e algumas coisinhas assim, né? Tem objetos relacionados a pessoas, né? E aí também é uma miscelânea. A próxima categoria é de pessoas. Aqui não tem PNGs de artistas famosos, né? Os artistas famosos estão aqui nessa categoria. Eu não tenho muitas, né? Algumas pastas tem mais fotos do que outras, né? Uma aqui tá vazia, mas é isso. E aqui tem alguns kits, geralmente eu guardo aqui os alfabetos, né? Embora tenha essas outras coisas, é mais para guardar o alfabeto. E por fim, tem as minhas coisinhas de Photoshop, algumas capas em PSDs, né? E é isso. Banners também em PSD. E bom, foi essa a minha organização. Eu acho que espero que ajude, né? E é isso. Obrigada por assistirem e até a próxima.